Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. E claro, convivi com ele 4 anos, um moleque maravilhoso. Ele parece ser muito gente boa. Você muito pegou um da pouco hora. dessa transição dele de ponta pra centroavante, né? Ele jogou uma época no Real como centroavante, mas depois voltou pra... Porque ele chegou de 9, pra né? Ponte, chegou de 9. Ele chegou de 9, aí depois ele volta a jogar com a 7. Então peguei um pedaço, mas ele não gostava. Nessa época ele não gostava de jogar de 9. Ele gostava de jogar de 7, gostava de jogar aberto ali na esquerda. E aí fazia quando podia, ele jogava um pouco de centroavante. Mourinho colocou ele ali um pouco nessa Vocês chegaram posição. juntos, né? A gente chegou no mesmo ano. O que é... Mas vocês se apresentaram juntos, não foi? Uma parada assim? É, eu me apresento um pouco antes, ele se apresenta, sei lá, uns 20, 30 dias depois. Mano, eu falei assim, tá chegando o Kaká. Você era o melhor do mundo, né? Cristiano Ronaldo. Falei, Credo. Como que foi a proposta? Por que você decidiu ir pro Real? Mano, o Milan tinha uma política de não vender jogador. Assim, o Milan não vendia jogador. Essa era uma política do clube e eles... Ah, o Maldini tá lá ainda? Tá lá. Pra você ter uma ideia de como que é. E aí, o Milan... o Shevchenko decide sair em 2000 e... A gente foi campeão em 2007, no mercado de 2006. Ele fala que queria ir pro Chelsea e o Milan fala assim, ó, a gente não vende nossos jogadores, você vai publicamente declarar que você não quer mais jogar no Milan. Ele vai, chama uma coletiva e fala que não quer mais jogar no Milan e vai vendido pro Chelsea. Pressão da porra. Mano. Pressão violenta, mano. E o que acontece comigo? Em 2009, chega uma proposta do Manchester City. Na época, o Manchester City estava nesse projeto de começar, o Sheik tinha acabado de comprar, e eles fazem uma proposta pro Milan na época de 120 milhões de libras. Nossa senhora! Mano, Dá pra fazer churrasco, hein, mano? Meu Deus! Na hora que bateu isso lá no Milan, eles chamaram meu pai é meu empresário na época, né? E falaram, olha, vocês sabem que o Milan tem a política de não vender jogador, mas, cara... Tá coçando também. Chegou uma proposta aqui que... Irrecusável. Então, se o Kaká topar, a gente venderia nesse valor aqui. E aí esse processo, para mim, acho que a época também não foi muito legal. Foi em janeiro, chegou essa proposta no meio do campeonato. E a torcida do Milan na porta da minha casa, gritando, não se vende Kaká, no estádio não se vende Kaká. E aquilo para mim foi emocionalmente muito forte. E o Manchester City também estava nesse processo de começar, né, a formar isso que é o City hoje. Então, assim, se a proposta fosse hoje, será que eu iria? Olha, a chance de eu ir seria muito maior. Porque o time hoje do City já é muito mais estruturado. Mas assim, o meu não foi muito legal também, porque criou um vínculo com o Milan muito forte. E aí eu falei, olha, não quero sair, não acho que é o momento de eu sair do Milan. E aí fico mais 6 meses. E aí, na minha cabeça foi assim, cara, o Milan nunca vendeu um jogador. Tá abrindo essa porta, então não sei se faz mais muito sentido eu ficar aqui. E aí, se eu saísse do Milan, eu gostaria de jogar no Real Madrid. E aí, declarei isso, né, e aí o Real Madrid veio com uma proposta. O presidente do Real Madrid, Florentino, na época, né, que ainda é, muito amigo do presidente do Milan, que era o Galliani, entraram num acordo lá e falaram, vou fazer uma proposta e Também era bacana. Também era bacana. Foram, na época, 67 milhões de euros. Na época, era a terceira maior negociação na época, né? E aí o Milan falou, ó, nesses valores a gente também topa. E eu falei, pro Real Madrid eu aceito sair. E aí foi quando eu decidi. E aí foi em junho, tava disputando eliminatórias com a seleção. Já tava fora daquele ambiente do Milan lá também. Então, emocionalmente, a decisão acabou sendo um pouco mais tranquila, e aí vou fazer a minha aventura no Real, 4 anos. Tem muita gente que eu vejo falar, e toda vez que eu vejo você falar, e sentindo pelo jeito que você é, muita gente fala assim, não, o Mourinho e o Kaká não se dão, não, porque o Mourinho não gosta do Kaká, ou o contrário. E eu vejo que você não carrega isso, mano. Não carrego mesmo. Não carrego nem dele, nem do Real. Sim, eu podia, cara, falar que o Real estragou minha carreira, podia falar que o Mourinho foi um carrasco na minha carreira e realmente não... Não me deu oportunidade, se eu jogasse, eu ia quebrar tudo e o caralho. Exatamente. Então, eu acho que não... Assim, eu fiz o que eu tinha que fazer como profissional, aquilo que eu falei pra vocês antes. Eu aumentei as minhas chances de jogar, então fui extremamente profissional, ia todo dia treinar, então não tem nenhuma reclamação com relação ao profissionalismo, a treinar todos os dias, a ser um cara e você treinava bem? Cara, eu treinava bem.
Então treinava bem e é o que eu achava que eu tinha que fazer, assim, eu tenho que mostrar pro Mourinho que eu tenho condições de jogar e ter muito mais continuidade. Eu sou uma opção também. E ele não me enxergava como essa opção. E aí você fala, putz, você não jogava, quem jogava? Jogava o Ozil. Ô, mas Ozil, jogou bola só nessa época também, mas justo nessa, mano. Caralho. Você falou disso essa época, mano, você falou esses dias Esses dias a gente tava falando, caralho, imagina se o Kaká tivesse mais oportunidade. Eu falei, toma no cu do alemão lá. Só jogou bola aquela época, filha da puta. Eu tava jogando ele de Maria, né? Então, jogava de Maria, Cristiano, Benzema, Higuaín. Então o time também, individualmente, era muito forte e eu, cara, na minha cabeça eu tinha que convencer o Mourinho a ter... que eu tinha condições de ter mais continuidade. Então, no meu primeiro ano foi por lesão, tive uma cirurgia no joelho, operei, fiquei 1 ano fora. Como é que fica a confiança? Cara, vai lá embaixo. A lesão pro atleta é um momento muito cruel, porque é um momento muito... Por mais que você esteja rodeado de amigos, do clube, departamento médico de qualidade, é um momento muito solitário. Porque você nunca sabe em que condições você vai voltar a jogar, você vai voltar... Vai ficar uma sequela, você vai voltar bem, você vai ficar sequela. Tem dia que você está extremamente confiante, você fala, cara, putz, vou voltar, o joelho tá legal, não sinto dor nenhuma. No dia seguinte dói pra caramba, você fala, putz, não vou conseguir voltar. É altos e baixos. Então é um momento longo e um processo solitário, assim que o atleta tem que crescer bastante emocionalmente. E aí eu passo por esse processo, ainda na saída do Pellegrini, chegada do Mourinho. E aí eu chego, e aí passa esse período sem jogar, e aí com o Mourinho começa a jogar, tem ali os momentos de jogar, um pouco mais, um pouco menos, mas nunca tive a continuidade que eu acho que eu poderia ter. E assim, na saída dele, ele até, a declaração dele, né? Ele conversava com você? Cara, a gente conversava numa boa. E o legal, assim, que era super sincero, assim, ele não convocava ou não me colocava pra jogar, eu ia lá, reclamava, falava pra ele, mas sempre muito correto. Eu não imagino você reclamando. Mano, era muito correto, assim, cara, ele falou, cara, eu tenho outras escolhas e fiz outras escolhas. Eu falava, cara, eu acho que eu tenho que jogar e acho que eu tenho condições de jogar. E vou continuar treinando e, sim, se você tá fazendo isso pra que eu tenha um comportamento ruim e você justifique isso, esquece. Porque você vai fazer isso, eu vou treinar pra caramba e isso você não vai falar. E aí, um reconhecimento pra mim que é muito legal, foi agora, antes da pandemia, em março de 2020, o Real Madrid fez um jogo de Legends e me convidou. Você nem esperava, né? Mano, de jeito nenhum. No começo, eu até falei pra eles, cara, se vocês considerarem eu como uma lenda, né, do futebol que jogou no Real Madrid, ok. Agora, uma lenda do Real Madrid, um Legends do clube, faz muito sentido. Aí eles falam, cara, a gente considera você um Legends do clube, por isso que você tá falando, por ter sido um Legends do futebol internacional, mas pelo que você representou pro clube nessa questão do profissionalismo. Você passou os 4 anos, você nunca falou mal do treinador, você nunca falou mal do clube, você sempre acabou saindo pelas portas da frente, você tem extremo respeito, né, do torcedor do Real Madrid, muito íntegro, do presidente. Mano. Cara, pra mim foi muito legal ter esse reconhecimento e eu aceitei. Infelizmente não teve o jogo. Mas, assim, para mim foi muito legal ter esse reconhecimento, porque a gente desvincula um pouco daquele sucesso que todo mundo espera, né? De resultado, de gols, de conquista, de título. Então, tive títulos no Real, fiz meus gols lá, mas muito longe daquilo que eu fiz na minha carreira. Mas né? nessa época, o jornalismo aqui ficava muito em cima. Cara, o Kaká não joga porque tá pegando o pé dele, deixa o menino jogar. E nesse tempo ali no primeiro, segundo ano, você não pensou em sair, em jogar em outro time? Veio propostas? Então, tem gente que acha que eu sou teimoso, né? Assim, mas... Então, por isso que eu tô te perguntando, que a galera na época ficava falando isso. Mano, sai então, se não deixa jogar, vai... Um monte de time queria você. Então, e tem cara que, assim, passou 1 ano no Real, não deu certo, assim, não conseguiu e já saiu e já... Ou voltou pro seu clube, assim, muita gente passou ali. São Paulo queria muito. E eu, assim, é que na minha cabeça eu era muito perseverante, assim, cara, eu vou dar certo aqui nesse lugar. Mano, eu vou dar certo, eu não vim pra cá pra ter esses resultados, eu vou dar certo, eu vou continuar lutando até o fim. Quando foi o Basta? O Basta foi depois no meu 4º ano já, né, na 2013 para 14. O Basta é quando chega o Ancelotti. Sai Mourinho, chega Ancelotti, eu falei, cara, agora é minha chance. O cara que me conhece vai me dar confiança para jogar e eu vou ter a continuidade que eu gostaria de ter aqui para jogar. E aí chega o Ancelotti, ele começa a me colocar para jogar, começa a ter mais oportunidades durante a pré-temporada. E aí tem um dia que o Ancelotti também nota 10, assim, sempre um cara muito correto e foi o treinador que eu tive a melhor performance na minha carreira, né? E ele chega para mim e fala assim, preciso conversar com você. Eu
falei, pois não, professor. Aí ele falou assim, o presidente me chamou, pediu para que eu desse mais oportunidades para os meninos da canteira, que estava chegando o Whisky, o Ascencio, esses meninos que estavam, o Luquinhas Vasquez. Ele pediu para que eu desse mais tempo para esses meninos e ele vai trazer o Bale. Nessa confusão aí do mercado, ele vai trazer o Bale e assim, você vai ter menos oportunidade para jogar esse ano. Nossa. Aí, Ele cara, tá meio que falando assim, Kaká, vai ver outro lugar, exatamente. Aí ele falou isso e falou assim, cara, se você tem assim, sonho de jogar a Copa no seu país, vai buscar um lugar para ter continuidade. Então, basta para mim foi ali, que foi muito legal, porque de um treinador que eu tinha extremamente confiança e respeito, que me falou assim, cara... Ele foi real. Ele foi real. Se você quiser ficar, você tem mais 2 anos de contrato, fica aí, senta no contrato e Mas que e balde, fica, cara. mano. É. Mas para mim também foi muito legal, porque foi o balde que eu precisava para, assim, fiz o que eu pude. Fiz o que eu pude, fui até onde eu pude, não vou ter a consciência pesada de falar assim, putz, podia ter ficado mais. Vou dormir tranquilo. Vou dormir tranquilo, fiz o que eu pude ali para tentar dar certo, dei certo dessa outra forma, da forma de ser profissional, de ser íntegro, de ser correto, e agora vou para outra parada. Agora preciso de um lugar onde eu tenha confiança e eu possa errar. Eu preciso de um lugar para que eu volte a ter a confiança de jogar e ter a oportunidade. Milan. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no Podpah também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós estamos juntos. Um beijo.